irmãos, a paz do Senhor, vocês estão bem? Amém? Estão animados para hoje, irmãos? Olha que domingão lindo, de sol, né? Tempo maravilhoso desse. Lá no Rio a gente já estaria planejando ir para a praia. Brincadeira, a gente não era tão praieiro assim não. A maioria de nós quase não ia na praia. Essa é a verdade. Mas bom demais estarmos reunidos aqui mais uma vez, irmãos. E eu não sei você, mas eu sempre busco criar uma expectativa para algo novo em cada reunião, cada momento que nós estamos reunidos. Porque, irmãos, nós temos um Deus que Ele sempre tem algo novo para nós. E a gente precisa desenvolver essa expectativa de algo novo. Por mais que às vezes até mesmo a mensagem seja algo que você já conheça. Mas há a expectativa de Deus de derramar um óleo fresco sobre as nossas vidas. Um derramar do Espírito sobre nós, irmãos, para algo poderoso para esse tempo. Então, crie expectativas, irmãos. Nós temos vivido tempos de muita apatia no corpo de Cristo, de uma busca preguiçosa muitas vezes. Mas, irmãos, há algo em Deus que a gente ainda não acessou. Momentos como esse que nós passamos aqui durante a ministração de música, irmãos, deve ser algo com ainda mais intensidade na nossa vida. A expectativa a cada dia deve ser aumentada em nós. Amém? E eu creio, irmãos, que nenhum de nós aqui gostamos e não queremos viver uma vida frustrada. Uma vida de uma expectativa não atendida. E nós servimos a um Deus que Ele não tem nenhum problema em liberar aquilo que Ele declarou para você. Ele não está de nenhuma forma retendo nada sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes nós não estamos desfrutando de algumas coisas, irmãos, porque de alguma maneira nós não estamos tendo a intensidade necessária. E nessa manhã, irmãos, eu quero trazer alguns princípios, algumas bases, irmãos, reforçar alguns alicerces, para que nós possamos olhar para isso e verificar se a gente precisa colocar mais força. E, irmãos, de fato, com certeza precisamos. Porque, irmãos, podemos entrar, às vezes, no modo automático. Eu já conheço muitas coisas, já sei de muitas verdades, já fiz o rema, já fiz isso, já fiz escola de ministros, já fiz escola de missões, já fiz tudo. Mas algumas coisas ainda não funcionam na minha vida. Por quê? Porque algumas coisas ainda não fluem, irmãos, como deveriam. Quantas promessas nós temos e muitas vezes nós não estamos desfrutando delas. E a ideia aqui, irmãos, não é nem trazer um tempo, um momento para que a gente possa ficar constrangido ou com algum tipo de condenação, mas é para nos despertar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes, irmãos, o tempo está passando e já estamos chegando aí, mês de semana que vem já é outubro, faltam 2 meses para virar o ano de novo. E mais um ciclo de tempo se inicia. Eu me lembro quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, que a gente estava próximo ali dos anos 2000, e tinha aquela expectativa, meu Deus, vai chegar nos anos 2000, não era o Big Bang, mas era o bug do milênio, era o tema da época. Você que é mais jovem não vai saber o que é isso, mas nós vivemos a expectativa do bug do milênio. Cara, os computadores vão travar, como é que vai ser, aquela coisa toda. Já passaram 25 anos, irmãos, do bug do milênio. Estamos aqui ainda. E eu sei, irmãos, que assim como eu sei que você cresceu desse tempo para cá, muitas coisas foram avançando, você avançou em muitas coisas, cresceu em muitas coisas, mas eu digo a você, falo por mim, e aí você reflete, faça essa reflexão na sua vida também. Mas eu sei que eu podia mais, eu posso mais. Eu sei que eu poderia estar vivendo mais coisas em Deus. Eu sei que eu poderia estar desfrutando ainda mais das promessas que Ele tem para a minha vida. E eu quero alertar você, a mim também, assim como eu fui alertado, eu quero trazer essa palavra para poder te encorajar nesse tempo, para que nós possamos crescer espiritualmente. Há uma expectativa, irmãos, enorme dos céus em nossas vidas. Eu e você fomos criados com um propósito e Deus tem grandes planos para nós, grandes expectativas para nós, grandes coisas Ele quer fazer através da sua vida, grandes coisas Ele quer promover através da unção que Ele depositou dentro de você. E, irmãos, a gente não pode ficar alheio, vivendo uma vida comum.
achando que tudo vai acontecer porque Deus falou. A questão não é que Deus falou não vai acontecer, pelo contrário, tudo que Deus fala vai acontecer. Mas existem coisas que elas são condicionais. E no que diz respeito à nossa vontade, é sim, de fato, algo condicional. É necessário alguns sims, é necessário alguns nãos, é necessário sim algumas renúncias, é necessário sim tempos de investimento com o Senhor. É necessário, irmãos, abrir mão de coisas, irmãos, que são lícitas muitas vezes. Porque, irmãos, nós temos argumentação para tudo. Tudo a gente vai ter uma desculpa, vai ter uma história. Para tudo a gente vai ter um ponto a ser comentado. Mas nessa manhã, irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento, para poder estar conectado com aquilo que o Espírito está falando conosco nesse tempo. Para que a gente não passe, irmãos, mais um ano, mais um tempo, e olhando para aquilo, ano que vem as coisas vão mudar, ano que vem eu vou entrar no meu chamado, ano que vem eu vou fazer isso na minha vida. Irmãos, o tempo é hoje. O tempo é agora. Não espere o amanhã para tomar uma atitude, irmãos. Não espere o amanhã para que as coisas estejam todas arrumadas para você começar a fazer alguma coisa. Comece a fazer algo pela sua vida hoje. Não espere, irmãos, passar mais um tempo. A gente não tem muito tempo aqui para ficar esperando nada, não, irmãos. Há uma urgência para esses dias. Eu sei, a gente sempre tem falado aqui que Deus não tem pressa, mas há uma urgência para esse tempo. Há uma necessidade. E eu me lembro, eu não vou assim ser preciso aqui na frase, mas quando nós recebemos aqui no culto jovem o pastor Josué Arcanjo, ele falou algo, na verdade eu não sei se ele, vou ser bem sincero, eu não me lembro se ele falou aqui com a gente, no culto, ou se depois conversando com ele. Mas ele citou algo interessante, que ele falou, olha, muitas vezes a nossa negligência tem determinado o destino da eternidade das pessoas. A nossa negligência em pregar o Evangelho tem determinado o destino de pessoas. Pessoas estão indo para um inferno porque nós estamos sendo negligentes com o propósito que Deus colocou para nossas vidas. Pessoas estão deixando, irmãos, e entenda, às vezes a gente fala de um jeito, parece que é algo muito, muito longe, ou que a forma como nós falamos parece que não tem um peso de realidade. Mas, irmãos, existem pessoas indo para o inferno hoje. Existem pessoas que, se morrer agora, elas vão viver eternamente no inferno. Pastor, mas essas são escolhas das pessoas. De fato são, irmãos, mas nós somos portadores de uma mensagem. Nós somos aqueles que vão trazer vida para elas. Nós vamos apresentar aquele que entregou a vida dele por elas, assim como entregou pela nossa. Então, irmãos, nós precisamos estar ligados com esse tempo. Não viver num tempo de dispersão, irmãos. A gente tem vivido um tempo, como tem um livro do Tony Cook, que ele fala sobre a igreja espectadora. É uma igreja que senta e recebe, que é como se estivesse num teatro, assistindo um espetáculo. E cada vez mais nós estamos nos aprimorando, irmãos, e isso é lícito, nós devemos sim nos aprimorar, mas isso não deve ser o centro. Nós entramos muitas vezes nos templos, nos cultos, e esperamos algo para ser servido. Eu preciso de uma boa ministração de música. Nosso som tem que estar perfeito, os músicos têm que estar perfeitos, tem que estar tudo perfeito. O clima, a cadeira, e de fato tudo isso, irmãos, a gente tem buscado fazer. E a gente não vai deixar de fazer. Mas, irmãos, isso não é ser igreja. Isso faz parte. Isso é só o ambiente. Isso é só aquilo que vai proporcionar ao principal, o teu culto ao Senhor. O meu culto ao nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui. Para quê? Para que nós possamos ser fortalecidos por uma palavra, mexidos pela palavra, crescer pela palavra, desenvolver habilidades, desenvolver coisas no Senhor, para que nós possamos ir lá fora, irmãos, pregar o Evangelho, para que nós possamos lá fora influenciar essa geração, irmãos. Mas muitas vezes nós estamos fazendo o contrário, estamos dando boca a Satanás nesse tempo.
com declarações erradas, confissões erradas. Muitas vezes falamos, irmãos, e entendemos, até às vezes assim, não, isso é só uma brincadeira, irmãos, mas a gente tem confessado brincadeira o tempo todo. E estamos lidando com alguém que não brinca hora nenhuma. Toda vez quando eu vejo, quando alguém fala uma besteira e a gente fala dá uma orientação, cara, não fala isso não. Aí a pessoa fala assim, não, é só uma brincadeira. A sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos em grupo de cordeirinhos andando na floresta cantando, quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? E o lobo mau está lá, todo planejado, irmão, para arrebentar com a gente. E a gente está lá, quem tem medo do lobo mau? Que maravilha, que não sei o quê. Irmãos, não é uma brincadeira não, irmãos. Eu não estou trazendo aqui peso, eu não estou trazendo aqui para você viver uma vida carrancuda, fechada, tenso, não é isso. Mas a gente precisa estar atento, irmãos. A gente precisa estar ligado com esse tempo. É um tempo de muitas distrações, irmãos. Eu quero citar alguns pontos aqui, eu vou citar eles e vamos falar um pouco sobre cada um deles. Coisas simples, irmãos, que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, que vão nos ajudar a desenvolver cada vez mais. Primeira delas, estudo da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler livros, estudar a palavra, irmãos. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual, ela é a nossa referência. É por ela que nós devemos basear a nossa vida. Então a palavra, irmãos, ela é a base, nós precisamos renovar a nossa mente através dela, nós precisamos entender o que Deus diz a nosso respeito, as promessas estão lá. E muitas vezes, irmãos, nós temos feito de tudo, menos tocar na nossa Bíblia. A gente aqui tem incentivado, irmãos, e estimulado vocês a ler livros constantemente. Inclusive, estamos aí com um livro indicado para que a gente vai começar, a partir de quinta-feira, falar sobre um tema super importante que é o serviço. E esse livro é uma das bases dessa jornada que nós vamos ter de Doutrina em Foco, que é o livro Em Busca de Timóteo, irmãos, e eu sinceramente, no meu coração, eu tenho quase certeza que a maioria não leu. Eu não preciso nem te perguntar, não quero te constranger, mas eu tenho quase certeza que a maioria nem pegou no livro. E a gente já falou, tem mais de um mês, vamos fazer 2 meses. Irmãos, um livro poderoso, que muda a sua visão de serviço. Mas esse é o ponto, irmãos, e muitas vezes as coisas não acontecem, a gente fala tudo errado, confessa coisa errada, declara coisa errada, e pensamos assim, não tem problema não. Irmãos, tem problema e muito, porque se a gente não alinhar o nosso discurso, se a gente não alinhar aquilo que sai da nossa boca, irmãos, a gente vai viver exatamente aquilo que está sendo declarado. Um outro aspecto importante, oração em outras línguas, e por isso até eu comecei com esse apelo no início. Irmãos, é uma prática que muitos têm perdido. Tem pessoas que inclusive acham que orar em outras línguas é só quando sentir um arrepio, quando tiver em um momento. Não, irmãos, orar em outras línguas tem que ser uma constante em nossa vida. Se você já veio aqui na maratona de oração, que nós temos aqui toda a primeira terça-feira de cada mês, você vai ver que a gente passa aqui de 20 a 25, às vezes 30 minutos, orando em outras línguas. Por quê, irmão? Isso é vital para nós, para a sensibilidade daquilo que nós vamos declarar no entendimento. E aí já pego um gancho aqui para que a gente possa falar também sobre oração no entendimento. Irmãos, nós temos uma ferramenta poderosa nas mãos, irmãos. E muitas vezes a gente só usa no último recurso, quando não tem saída, quando não tem mais escapatória, a gente pensa em orar. Aí você pode pensar assim, não, pastor, nós somos uma igreja de oração. Conversa fiada, irmãos. Essa igreja não é uma igreja de oração. Pastor, pois é, vergonha, irmãos. Para mim também, vergonha como pastor. Tem pessoas que oram? Tem, eu oro. Eu oro. Mas a igreja, não. Como é que você pode falar isso? Quem aqui veio na última terça-feira de maratona de oração? Daí a gente já vê, irmãos, está tudo errado. Não, pastor, mas eu estou orando e tal. Não, irmãos, não está. A gente tem uma convocação mensal, uma vez por mês.
Tem pessoas que nunca nem veio. Então nós não temos uma cultura de oração. E aí eu vou te falar, irmãos, como a gente espera experimentar grandes coisas em Deus se a gente nem ora? Não, pastor, mas eu oro na minha casa. Irmão, se você não consegue vir aqui uma terça-feira por mês, não, porque eu estudo e tal, eu não estou falando das condicionais, amém? Eu estou falando de quem pode e não vem. Isso demonstra o que você não entende. Porque se você entendesse, você ia querer estar junto, porque você sabe o poder que tem quando nós oramos juntos, quando nós estamos reunidos em oração. Mas nós vamos consertar isso, amém, irmãos? Nós vamos alinhar isso aí. Como eu falei, o objetivo hoje não é constranger ou nos colocar numa condição de condenação nenhuma, mas é nos alertar, amém? E trazer, irmãos, para esse entendimento, para esse tempo, a importância desses princípios básicos, irmãos. Coisas que o Senhor confiou para que nós pudéssemos crescer. Amém? Um outro aspecto, irmãos, e esse é poderoso demais, se chama congregar. Olha que coisa maravilhosa. Congregar, irmãos. Quantas pessoas têm deixado de lado congregar? Quantas pessoas têm deixado de congregar por tantas mentiras, irmãos? Tantas coisas que não têm nenhum sentido. E eu quero que você pense comigo. Nós temos aqui 8 cultos regulares, aproximadamente, por mês. Pensando numa média de 4 semanas, você tem 2 cultos por semana, 8 cultos regulares. E aí eu te pergunto, irmãos, 8 cultos, 8 dias de 30 que nós temos no mês. E a gente não está falando do dia inteiro, a gente está falando de 2 horas por dia, nesses dias. E aí eu te pergunto, irmãos, o que a gente tem feito para se organizar, para que pelo menos nesses 8 dias estejamos aqui? Porque, irmãos, às vezes, sinceramente, eu posso estar entendendo errado, mas às vezes eu vejo, parece que as pessoas trocam qualquer coisa, trocam estar aqui por qualquer outra coisa. Pastor, eu trabalho. Irmãos, volto a dizer, por favor, eu não estou falando de condicionais impossíveis. Se você trabalha, se você teve um problema no trabalho, teve que ficar até mais... Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo de quem pôde e falou, estou muito cansado, vou ficar em casa. Eu estou falando de quem pôde e falou assim, está chovendo, não vou hoje não. Eu estou falando desse perfil, irmãos. Por quê, irmãos? É esse perfil que não sai do lugar. Porque Deus ele não está querendo ter o tempo que você não tem. Deus ele não conta com o tempo que você não tem. Ele conta o tempo que você tem disponível e não dá prioridade para ele. E um outro aspecto se chama praticar a palavra. Coisas tão simples, né, irmãos? Praticar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Precisamos, irmãos, ter experiências com o Senhor. Precisamos, irmãos, ter tempo de busca, de intensidade, mas, acima de tudo, de ousar a crer naquilo que você está lendo. Porque, às vezes, irmãos, a sensação que nós temos, e se a gente não se atentar, a gente vive com aquela perspectiva de que um dia pode ser que aconteça. Isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o ministro. Não, irmãos, é para todos nós. Todos nós. Deus não tem filho preferido, Deus não está ali tentando somente agradar alguns, não, Deus quer agradar a todos. Deus tem disponibilidade para todos. Cabe a nós a buscarmos, irmãos, naquele momento de adversidade, ao invés de tentar resolver com o nosso próprio braço, ousar a crer na palavra. Então eu quero ler primeiro contigo, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses aspectos. Abra comigo, por favor, lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Então, Deus ele levantou os 5 dons, ele levantou os ministérios, irmãos, para o aperfeiçoamento dos santos. E quando a gente começa a ler ali lá no 12, ele fala, é o aperfeiçoamento para o desempenho aonde? No serviço. Ou seja, qual o objetivo do aperfeiçoamento? É o serviço. E aí ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para o quê? Qual o objetivo do serviço? Edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, qual o objetivo do serviço? Edificação do corpo. E qual o objetivo da edificação do corpo? Unidade. Na fé e do pleno conhecimento da palavra, do pleno conhecimento de Deus. A perfeita varonilidade. Quando a gente fala perfeita varonilidade, irmãos, a gente está falando de maturidade, de uma pessoa madura. Então, irmãos, os dons, eles servem para inspirar os irmãos, orientar os irmãos, alinhar a visão de todo o corpo, para que esse corpo produza resultado, impacte a igreja, e a igreja ande em unidade, ande numa só visão, ande no entendimento da palavra, e a igreja possa ser amadurecida. Amém? E por que isso, irmãos? Para que a gente não seja como meninos, agitados por todo vento de doutrina. E esse é um ponto, irmãos, se a gente não tiver alinhado, conectado com o Espírito, irmãos, qualquer caminho vai dar resultado para a gente. Qualquer palavra serve. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitos de nós, mesmo com rema, mesmo com escola de ministros, muitas vezes, erramos na visão doutrinária, irmãos, porque nós não estamos ouvindo de fontes confiáveis. A gente ainda tem o hábito de ouvir músicas tortas, a gente ainda tem o hábito de ouvir ministros que não confessam não professam a mesma visão que você. E eu não estou dizendo aqui para você ficar bitolado e não ouvir ninguém, eu não estou falando sobre isso, mas irmãos, existem pessoas que estão com uma doutrina falsa, e você precisa discernir isso, irmãos. E existe uma coisa também chamada vício de uma história no Evangelho. Então a gente ora da mesma forma desde que a gente virou crente, e a gente continua orando errado. Então, o estudo da palavra, irmãos, ele vai nos trazer esse entendimento. Ele vai nos trazer um entendimento de que, irmãos, daquilo que a vontade de Deus, de fato, é para a minha vida. Não aquilo que eu acho. Nós não estamos, irmãos, preste atenção, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele não veio pregar o que ele achava. Ele não veio nem fazer a vontade dele. Ele fala, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade. Então, por que você quer fazer a sua vontade? Então, por que nós queremos viver do nosso jeito? A gente tem vivido, irmãos, assim, dando passos, esperando que Deus abençoe o passo que a gente deu. A gente tem tomado atitudes e temos esperado o ok de Deus após a atitude tomada. Fazemos tudo errado e depois queremos, Deus nos abençoe, porque sou teu filho. Irmãos, está errado, irmãos. Se você estudar a palavra, você vai entender que todos eles foram inspirados por Deus para fazer algo. Eles não faziam e depois pediam para Deus aprovar. Todas as vezes que os personagens, todos aqueles que
compuseram a história da palavra, que estão descritos na palavra, começaram a tomar atitudes por si só, se arrebentaram. Um dos casos mais emblemáticos para mim é Saul. Ele simplesmente cortou. Irmãos, foi cortado pela ignorância dele, pela falta de reverência de quem era Deus, pela insubmissão dele. Ele simplesmente cortou toda a história da família dele, do reinado de Israel. Ele acabou, irmãos, com todo o plano de Deus sobre a vida da família dele. A geração dele foi afetada por um erro. Aí eu vou te perguntar, irmãos, se Saul, um rei, tomou esses passos, irmãos, e sofreu dano, e você vai além, Davi, um rei que é venerado, todo mundo, nossa, o rei Davi, sofreu dano, irmãos, porque nós não vamos sofrer? Por atitudes erradas, por um coração desajustado, desalinhado, por uma vida que vai sempre buscando uma aprovação de Deus para as minhas decisões e não o contrário. Irmãos, entenda uma coisa, Deus é mais inteligente que você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem bons planos para você, irmãos. Os planos dele são muito melhores do que os seus. Seja humilde e reconheça. Se submeta, irmãos. Não é fácil, porque muitas vezes a gente acha que sabe, irmãos, mas a gente não sabe nada. Tudo que temos, irmãos, até o ar que respiramos, foi Ele que deu. Então seja inteligente, irmãos, e confia nele de todo o teu coração. Não se apartes daquilo que Ele tem colocado para você fazer, tentando dar o seu jeito, irmãos, tentando dar um jeitinho, para poder as coisas que você quer carregar com você continuem. Isso só está te perdendo tempo, irmãos, está te deixando letárgico. Existem coisas, irmãos, que a gente precisa deixar de lado. Tem coisas que a gente fica ali preso, irmãos, no passado, numa história, sabe, irmãos, e glória a Deus pelo que passou, mas, irmãos, olha para frente. Tem muita coisa ainda para a gente viver, irmãos. Tem um mundo para a gente conquistar. Deus tem confiado em você, irmãos, então não negligencie a habilidade que Ele colocou dentro de você. Às vezes a gente fica nessa de, não, eu não sei como fazer, eu não tenho habilidade, irmão. Se Deus não é irresponsável, Ele sabe muito bem as características que Ele te formou, então Ele sabe muito bem o seu jeito. Agora, nós precisamos o que, irmãos? Nos esmerar em renovar a nossa mente. Quando Paulo ele fala para Timóteo, irmãos, ele reforça diversas vezes a importância dele permanecer firmado com a sã doutrina. Por que a sã doutrina? Porque tinha doutrinas ruins também. Tinha doutrinas falsas, doutrinas de demônios, doutrinas que visavam afastar as pessoas de Deus. E Paulo fala com Timóteo, olha, presta atenção, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Esteja apto para o ensino, esteja preparado para que você possa ser um canal de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos sobre a importância de renovar a nossa mente, irmãos. Não é uma coisa que deve ser uma possibilidade, não, tem que ser um condicional. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso me expor à palavra, irmãos, e começar a me encher dela. Há um tempo, irmãos, onde é como se nós fôssemos bebês de fato, espiritualmente falando, e muitas vezes Deus vai ali nos carregando. Ele vai levantando pessoas para nos carregando num tempo. Mas chega uma hora que a gente cresce, irmãos. Chega uma hora que a gente já sabe andar, que a gente já sabe comer sozinho. E quando, irmãos, e me desculpe, não estou aqui para desmerecer ninguém, mas quando a gente só tem a expectativa de receber uma palavra quando nós vemos para o culto, é como se nós fôssemos bebês buscando papinha. Agora imagine, irmãos, uma criança, um jovem, um adulto, comendo papinha ainda. É óbvio que vai ter um alimento aqui, é óbvio que vai ter algo que é importante, e eu não estou desmerecendo, pelo contrário, inclusive nós vamos reforçar sobre isso. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma busca pessoal.
Nós precisamos criar meios, irmãos. Se vai ser um devocional 5 da manhã, 4 da manhã, se vai ser meia-noite, 1 hora, não interessa, irmão, só faça. Às vezes eu fico olhando para as pessoas preocupadas com o método. Irmãos, o método é só um auxílio. O que é importante é que você faça. Quer fazer meia-noite, irmãos? Meia-noite a fila para a oração está menor. Vai na tua fé, irmão, mas vai. Não tem fila hora nenhuma, é um canal direto. Mas se meia-noite é o teu horário, vai no meia-noite, irmãos. Não se condene. Não, mas o bom, todo mundo fala que tem que ser 2 da manhã, porque 2 horas da manhã é a hora da peleja. Irmãos, vai na tua hora. Só não deixa de fazer. É meio-dia que eu consigo, então faz meio-dia, irmãos. Dá o teu melhor ao meio-dia. É assim que funciona. Amém? Um outro aspecto, irmãos, é sobre a oração entre as línguas. E essa é uma prática, irmãos, que nós precisamos avivar no nosso dia a dia. É quase que automático, irmãos. Quando a gente está em alguns ambientes, já começa. É automático. Por quê? Porque a gente precisa ter isso como uma constante na nossa vida. Está lá lavando louça. Irmãos, eu vou preparar uma mensagem, uma ministração para estar aqui, ou enfim, qualquer outro momento. Eu não chego e simplesmente falo assim, quero pregar sobre fé. Não. Eu oro, irmãos, um tempo. Eu oro em outras línguas um tempo. A palavra fala que nós precisamos edificar a nossa fé através da oração entre as línguas. A oração em outras línguas, ela nos edifica, irmãos. Você ora mistérios com o Senhor, mas todas as vezes, irmão, se você já teve essa experiência, sabe do que eu estou falando. Todas as vezes que você ora um pouco em outras línguas, antes de orar no entendimento, a sua oração é totalmente diferente. Você sai daquele comodismo, daquele quase que um protocolo, sabe, irmãos? Aquele ritual. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Pai maravilhoso, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aí você começa a orar em outras línguas, você fala, Senhor, obrigado, Pai, pela consciência que nós temos que o Senhor é o nosso Pai. Te louvamos por essa reunião, por esse tempo. Irmãos, o teu vocabulário se expande, é inacreditável. Mas ele se expande, mas por quê? Porque você se deixou ser envolvido por isso. Então, irmãos, ore em outras línguas o tempo inteiro. Não precisa, não tem regra para você orar, tem que orar alto. Não, irmãos, ali baixinho. Ó. Às vezes eu estou ali lavando louça, irmãos, orando outras línguas, ninguém está nem me ouvindo. Eu estou ali quietinho. Quantas vezes, irmãos, Deus foi falando ali comigo, lavando louça. E eu nem lavo tanta louça assim. Mas estava ali, irmãos, quietinho. Mas Deus está falando com você. Quantas vezes, irmãos, porque você está conectado no Espírito, está ali orando entre as línguas, você passa por uma situação, parece que algo ativa dentro de você, e você olha uma cena que está todo mundo vendo uma coisa simples, mas você percebe uma lição espiritual daquilo. Por quê? A tua percepção está aguçada. Porque você está conectado com o Senhor, você está ligado com Ele. Entende, irmãos? Então existe algo poderoso, irmãos, na oração entre as línguas, e isso é para todos nós. Então, não negligencie isso, não negligencie essa prática. Amém? O próprio apóstolo Paulo, embora ele faça a ponderação em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele vem falando sobre a importância de orar entre as línguas e também de profetizar, e ele traz ali um contexto muito peculiar de igreja. Mas até mesmo trazendo esse contexto de igreja, no ambiente onde nós estamos reunidos, ele fala que isso deve ser uma prática na nossa vida, mas que na igreja a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Para que a gente não fique aqui e não tenha administração. Entende? Você tem que fazer isso antes, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver. Às vezes eu vejo as pessoas assim, não, eu não tenho tempo. Irmãos, no ônibus, no transporte, dirigindo. Não, tira a minha atenção, irmãos, não é possível, você não consegue mexer a boca e está ali, ó, você vai ver que você nem vai ficar mais com tanta raiva do trânsito. Vai passar. Amém? Glória a Deus. Uma outra ferramenta, como eu falei, importante, a oração no entendimento. Irmãos, quantas coisas nós temos de experiência na palavra
que aconteceram e deixaram de acontecer porque alguém interveio em oração. E às vezes, irmãos, as vitórias, elas nos fazem esquecer um pouco do que aconteceu. E às vezes a gente só lembra das derrotas. Já teve situações onde a gente orou e não aconteceu. Você já viveu situações assim? Mas quantas foram os testemunhos que nós já tivemos? No nosso meio, irmãos, como igreja, que a gente até esquece, irmão. Se eu falar agora, você nem vai lembrar. Mas quantas pessoas a gente já orou? Seja no grupo da igreja, seja no grupo das conectadas. Quantos milagres aconteceram, irmãos? Só que às vezes a gente esquece e deixa passar. Mas entenda, irmãos, a oração, ela tem um poder, irmãos, de mudar uma circunstância. A oração, ela tem o poder, irmãos, de alterar o curso natural das coisas. E nós não podemos negligenciar esse poder, irmãos. Como eu falei, eu creio, irmão, nessa igreja. E daqui a um tempo a gente vai poder falar assim, essa é uma igreja de oração. Ah, nós oramos? Oramos, irmãos, mas ainda somos muito fraquinhos. Muito fraquinhos. E a gente precisa despertar para esse tempo, irmãos. E sair dessa mesmice, desse marasmo em oração. Onde a gente só entra na hora da emergência. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, foi construído em oração. Se estamos de pé, irmãos, é porque tem pessoas orando por esse lugar. E, irmãos, a gente pode e vai muito além quando todos pegarem isso. Quando todos estiverem com isso firme dentro de si. E eu creio, irmãos, que essa ministração e tudo que nós vamos falar daqui a pouco, isso vai despertar uma nova estação na nossa vida como igreja. E eu creio que nós vamos sair dessa... Sabe, irmãos, como a gente cantou na última canção aqui, nós de fato vamos mais fundo. Sair daquela coisa protocolar, sabe? Tudo bonitinho. Ah, não, acabou, legal, passou, tudo bem. Ah, acabou o culto, eu vou embora. E aí tem uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. E aí tem uma dificuldade, eu vou lá e pego um empréstimo. E aí eu tenho um problema familiar, eu vou, procuro psicólogo, eu procuro todo mundo, mas eu não oro. Isso tem que acabar, irmãos. Ah, pastor, é pecado tomar um remédio. Ninguém está dizendo isso. É pecado você ver meios para você resolver sua vida financeira. Ninguém está falando disso. Eu estou falando de a gente não orar em primeiro lugar. Esse é o ponto. Esse deve ser a nossa primeira atitude, irmãos. Teve alguma circunstância? Ora. Vamos nos posicionar, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa. Não ora só para o problema, não. Ora quando as coisas acontecerem. Poxa, você está com um projeto, com um monte de desafio, empolgado com aquilo. O projeto saiu, nasceu o projeto. Senhor, entregamos o projeto em tuas mãos. Obrigado pela força e a capacitação nesse tempo. Obrigado, Pai, porque não faltou nada. Obrigado, Senhor, porque deu tudo certo. Irmãos, isso é uma vida em oração. A gente às vezes fica num contexto de só dá, me dá. Mas existe, irmãos, a oração é uma forma de comunicação com Deus. É a maneira com que nós falamos com Ele. Se a gente não ora, não fala, irmãos, como é que a gente vai receber dEle orientações para as nossas vidas? E eu quero ler um texto com vocês, e graças a Deus que não fui eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Abra lá comigo 1 Timóteo. No capítulo 2. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. A partir do 1 diz assim, apóstolo Paulo, ok? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática olha só, não é uma coisa só, são várias, súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Só aqueles que são bons, que são da minha linha de crença, só aqueles que são do partido que eu gosto, só aqueles que eu me identifico. É isso que está aí? Toda autoridade, irmãos. Então, por favor, pare com isso.
Entenda isso como uma repreensão do Senhor nessa manhã. Vou ler de novo para você. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática. Exortar, irmãos, não é pedir. Tem que fazer. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, a igreja não é partidária. Ah, mas eu não... Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui bem clara para você. Ó. Quando você olha a história e você vê os reis, você vai ver que era assim, irmãos, dava até raiva. Quando você, eu não sei se você teve essa... Eu tive raiva quando li a Bíblia, desculpa, mas vou abrir aqui meu coração para você. Aí vinha um rei e fazia o que era bom e reto diante do Senhor. E viveu, tal, e o povo prosperava. Só que o seu filho não fez o que era reto. Cara, que raiva, mata o filho, né? E não era bom. Então, assim, irmãos, reis bons e ruins viveram o tempo inteiro. Reis corruptos, reis que não eram dignos, pessoas que destruíram tudo que era relacionado a Deus. Essas pessoas viveram e reinaram. Querendo você ou não, querendo Deus ou não, elas reinaram. E nós, como igreja, irmãos, a gente precisa mudar isso de uma vez por todas no nosso meio. Não concordo, não gosto, você não está aqui para concordar. Me desculpa, você não está aqui para fazer a sua vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer o que a palavra diz a meu respeito. Então, se eu prego e se eu creio que a Bíblia não é seletiva, eu tenho que declarar e tenho que viver toda ela, eu preciso mudar a minha confissão. Eu preciso mudar a minha atitude. Amém, irmãos? Então vamos parar de uma vez com todas isso como igreja. Nós não estamos aqui, irmãos, para defender nenhuma bandeira. Ah, nós somos do céu. E a ordem do nosso Pai é essa. Antes de tudo, se é bom, se é ruim, não interessa. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Não é uma possibilidade, não é uma condição, é uma responsabilidade, é uma obrigação nossa. Amém, irmãos? Então vamos alinhar o nosso coração e vamos viver a palavra, independente do que a gente pensa. Deus não está perguntando o que a gente pensa. Em momento nenhum, falou assim, olha, se você não concordar, você está livre de orar. Não, ele não está falando disso. Ele está deixando claro, antes de tudo, faça. Amém? Você está comigo aqui ainda? Amém. Glória a Deus. Próximo ponto, congregar, irmãos. Eu não sei porquê, irmãos, infelizmente com a pandemia isso se agravou. As pessoas começaram a entender que congregar não é mais necessário. Não sei porque essa mentira entrou no meio. A gente sabe porquê, né? Eu falo não sei entre aspas, mas a gente sabe muito bem o porquê. Mas, irmãos, entendam uma coisa, nada substitui congregar. Nada. Eu não conheço ninguém que está bem e não congrega. Não, eu não congrego porque Deus sabe. Irmão, Deus sabe que você está errado. O que você está vivendo é na misericórdia, irmãos, muitas vezes. De estar arriscando a sua vida num contexto de desobediência. O apóstolo Paulo fala em diversas cartas, fala assim, olha, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Irmãos, e o congregar, irmãos, tem que ser algo prioritário na nossa vida. Ah, pastor, você está falando isso porque é ruim ministrar com a igreja vazia? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a gente aqui já pregou para... Enquanto eu estava na projeção, Michela cantando, a Michela sentava, eu pregava, eu sentava, a Michela pregava. E estamos vivos aqui, irmãos, zero problema. Zero problema. É claro que um auditório cheio, a igreja cheia é muito mais legal, muito mais empolgante. A ministração de música é diferente. Tudo isso faz diferença, irmãos, mas a gente não está condicionado, a gente nem condiciona a ministração a isso.
A gente vai pregar aqui com a mesma intensidade, se isso aqui tivesse lotado, se eu tivesse 2, 3 pessoas aqui. O ponto não é esse, irmãos. O ponto é você e eu não entendermos a importância de estarmos aqui. Irmãos, o congregar deve ser algo que deve gerar expectativa dentro de nós. Cara, eu não vejo a hora de chegar na minha igreja. Eu não vejo a hora de receber uma palavra. Eu não vejo a hora de estar junto com os irmãos. Irmãos, isso tem que gerar prazer em nós. Ah, pastor, não está gerando muito prazer ainda, irmão. Então você está vendo alguma coisa errada ainda. Porque tem que gerar prazer, tem que gerar saudade em você estar nesse ambiente. Porque é aqui, irmãos, é onde nós estamos reunidos, é aqui onde nós estamos, irmãos, expostos a uma unção coletiva. É aqui onde nós estamos expostos, irmãos, a uma palavra que vai edificar o nosso dia, a nossa semana. É aqui que nós podemos cultuar o nosso Deus de uma forma junta, coletiva. Amém. Irmãos, isso é um privilégio. É um privilégio, irmãos. Um dos grandes medos que a gente sempre falava, vamos fechar as portas da igreja. Estamos aqui, irmãos. Tem igreja que está se reunindo em túneis. A maior igreja no mundo se reúne na China, irmãos, e não tem nenhum templo lá. E é a maior igreja do mundo. Eles estão se reunindo de forma escondida. Pergunta para eles como eles gostariam, esses irmãos, de estar num templo confortável, recebendo uma palavra. Que maravilha. Na Coreia do Norte, irmãos, tem acho que 3 ou 4 igrejas. E essas igrejas são controladas pelo governo. Fora isso, se você andar com uma Bíblia na mão, você pode ser preso e executado. E nós temos o privilégio. E assim, irmãos, desculpa, eu não consigo admitir a possibilidade de ter que algo ser proibido para que a gente possa dar o valor necessário. Para mim é uma vergonha. Esperar vir uma proibição para que a gente possa, não, a gente tem que dar valor. A gente tem que dar valor agora, irmãos. É agora. Então a gente pode, irmãos, se reunir, glória a Deus por isso, e vamos festejar esse tempo, irmãos, e vamos priorizar isso. E eu nunca vou chegar para você e falar para você o que você deve ou não fazer, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai perceber que quando você tem uma vida ligada, conectada com a igreja, irmãos, sua vida é diferente. Você vai perceber coisas, irmão, você vai começar a se desenvolver em áreas, porque é nessa hora que juntos, irmãos, que nós vamos crescendo como igreja. Isso faz parte da vida cristã. Deus nos chamou para sermos um corpo, irmãos, uma família de fato. E não tem como uma família viver um corpo conectado em partes distantes uma das outras, irmãos. Tem que estar junto. Tem que ter esse prazer de estar junto, irmãos. Então, gaste tempo de estar junto. Como eu falei, são 2 horas aqui. Se você ficar mais 20 minutinhos até depois de acabar o culto, você vai ter um tempo ali de interação. Ou chega um pouquinho antes, tem um tempo ali de interação com os irmãos. E você vai criando vínculos, irmãos, criando amizade. Hoje eu falo, é difícil a gente convidar uma pessoa que não seja cristã, que não seja do nosso meio para a igreja, porque a nossa vida é aqui. Acaba ficando mais difícil, porque a gente convive muito junto, e isso é bom demais, irmãos. E é claro que a gente tem que chamar os de fora, envolver, trazer os de fora, esse é o nosso objetivo. Mas sabe, irmãos, esse fortalecimento, que é quando você chega às vezes cansado, moído, irmãos, de uma semana de trabalho, chega aqui, tu recebe um abraço, recebe um sorriso, recebe um refrigério, irmãos, um do outro, um vai dando suporte para o outro, um vai animando o outro, irmão, isso é bom demais. Isso só a igreja vai te proporcionar. Amém? E por último, e não menos importante, irmãos, nós precisamos praticar a palavra, como eu disse. Experimentar dos benefícios que nós temos em Deus. Em Tiago 1, no verso 22, você pode só acompanhar, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos, não viva enganado. Não basta só ouvir, tem que praticar. Tem que seguir, irmãos. Às vezes a gente fica assim, não, minha vida financeira não anda, não sai do lugar. Você está cumprindo os princípios da palavra? Você tem entregue seu dízimo? Ai, pastor, mas irmãos. E assim, eu vou te ser sincero, eu posso estar sendo até muito inocente, mas eu creio, irmãos, e vamos continuar assim até que Deus mande ser diferente. Aqui a gente não controla nada do que você faz com relação ao seu dinheiro.
Nada. Se você não entregou o seu dízimo esse mês, a gente não vai te ligar. Se você não entregou mês passado, se você não está entregando nos últimos meses, a gente não vai chamar a sua atenção. Porque a gente não controla isso. Porque a gente entende que isso é um relacionamento seu com Deus. Agora, irmãos, quem vai perder? A igreja? De forma alguma. Deus já moveu pessoas de outros lugares para suportar essa obra aqui. E eu tenho plena consciência de que não vai faltar nada. Porque nós já experimentamos. Porque nós já praticamos essa palavra. Como igreja também. Agora, irmãos, não negligencie isso na sua vida. Às vezes a gente está ali, lutando contra coisas, irmãos, e a gente não está obedecendo o simples, que é praticar os princípios. Obedeça a simplicidade daquilo que é básico na palavra, irmãos. A gente aqui, você já conhece a gente, já está aqui há um tempo, a gente não fica aqui no ofertório plantando bananeira para você dar dinheiro, a gente não fica inventando história, a gente aqui é super claro, cada detalhe dessa reforma foi comparado, apresentado para vocês, o valor que nós gastamos, o valor que nós temos de compromisso, o porquê nós estamos tendo um ofertório diferente. Tudo foi apresentado para vocês e vamos continuar apresentando. Porque a gente não tem nada aqui para esconder, irmãos. E se você tem alguma dúvida, eu te autorizo, publicamente, já falei isso algumas vezes, inclusive, você pode procurar a Juliana, nossa gestora financeira aqui, ela vai te apresentar toda a nossa movimentação. Para onde vai cada centavo desse lugar. Se esse é o problema, irmãos, que isso não seja mais. Por quê, irmãos? Porque a igreja precisa arrecadar mais? Não, porque você e eu podemos e vamos desfrutar de mais. Porque esse é o desejo do nosso Pai. Irmãos, a gente não vai deixar trauma nenhum travar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Não vamos deixar, irmãos. Não vamos. Então, seja um praticante, operoso praticante da palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, no verso 23, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ei, irmãos, eu quero ser bem-aventurado no que realizar. Você quer também? Amém? Então seja um operoso praticante da palavra. Sabe, irmãos, ouse a crer. Eu vou te dar um conselho. Comece com coisas simples. Está com uma dorzinha de cabeça, um desconforto. Não toma remédio de primeira, não. Vai lá, ora. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu creio na tua palavra. Que essa dor de cabeça vá embora agora, em nome de Jesus. Irmãos, é simples assim. Não precisa florear, não precisa sapatear, nada disso. Se quiser, isso é uma manifestação que você expressa. Mas isso não é uma regra. Mas sabe, faça uma oração simples. Quantas vezes, às vezes eu ali trabalhando, irmãos, e eu não tinha discernimento do que estava acontecendo, estava tudo dando errado. E eu parava, baixava minha cabeça, Senhor, eu só tenho a Ti para confiar. Me inspira a resolver esse problema aqui. Me ajude a encontrar uma solução para essa questão aqui. Irmãos, e vinha, irmãos, e aquilo vinha com uma leveza absurda. Situações que às vezes parecem, assim, cara, tem um monte de coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Irmãos, comece orando. Comece orando. Tem tanta coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Comece orando. Senhor, me dê a sabedoria para que eu possa priorizar a coisa certa. Me dê a sabedoria para que eu possa fazer mais em menos tempo. Me dê a sabedoria para que eu possa tomar as decisões corretas. É dessa forma, irmãos. Comece dessa maneira. Não vá tentando resolver do seu jeito. Não, começa com calma. Consagre seu dia. Desde manhã, vai lá, Senhor, estou aqui. Pai, eu creio no Senhor me inspirando para um dia poderoso. Eu estou aqui, Pai, crendo que o Senhor vai me inspirar nesse dia para tomar as decisões corretas na minha empresa. Para que eu não possa ser injusto, para que eu não possa ser negligente, para que eu possa ser assertivo em todas as decisões. Coisas simples, irmãos. Não precisa florear muita coisa. Seja direto, é o teu Pai. É tete a tete, não tem ninguém no meio. Vá direto. Ele está ali, pronto, irmãos, para despejar sobre você tudo aquilo que Ele tem preparado. Amém? Você foi edificado nessa manhã? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o Ministério de Música.